Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Confessar com a boca. Página 101. Após crer no Senhor, a pessoa não deve guardar segredo desse fato, mas deve confessar o Senhor com a sua boca. Confessar o Senhor com a sua boca é crucial. Imediatamente após crer no Senhor, o recém-convertido deve confessá-lo diante dos homens. Tomemos o exemplo de um recém-nascido. Que pensaríamos se aos 2 ou 3 anos de idade a criança ainda não conseguisse falar? Diríamos apenas que seu desenvolvimento da fala é lento? Será que essa pessoa poderia começar a dizer 1, 2, 3, 4 aos 30 anos? E papai e mamãe aos 50? É claro que não. Se uma pessoa for muda na infância, provavelmente será muda o resto da vida. Se não conseguir dizer papai e mamãe quando é pequena, provavelmente não o fará pelo resto da vida. Da mesma forma, se um recém-convertido não confessa o Senhor imediatamente após crer nele, receio que continue mudo pelo resto da vida. Se não conseguir falar enquanto é novo, provavelmente não conseguirá falar quando crescer. Há pessoas que se converteram há 10 anos ou 20 anos, contudo, permanecem mudas. Isso se deve ao fato de não terem aberto a boca na primeira ou segunda semana de vida cristã. Continuarão mudos até morrerem. Confessar o Senhor começa no momento em que se crê. Se abrir a boca no dia em que crer no Senhor, o caminho da confissão estará aberto para você. Se uma pessoa fica muda nas primeiras semanas, meses ou no primeiro ano, é bem provável que permaneça muda pelo resto da vida. Assim, logo que alguém crê no Senhor, deve empenhar-se em falar dele para as pessoas. Embora ache difícil falar e mesmo que não goste, ainda assim deve falar. Deve falar aos parentes e amigos. Se não aprender a falar abertamente, receio que fique mudo diante de Deus pelo resto da sua vida. Não desejamos crentes mudos, por isso precisamos aprender a abrir a boca desde os primeiros dias. Se uma pessoa não falar nos primeiros dias, achará mais difícil ainda falar depois. A menos que Deus conceda especial misericórdia ou haja um reavivamento, uma pessoa assim jamais abrirá a boca. Abrir a boca tardiamente exigirá um esforço bastante grande. Cada recém-convertido deve procurar oportunidades de confessar o Senhor diante dos homens. Uma confissão assim é grande conquista e investimento altamente lucrativo. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Confessar com a boca para a salvação. Página 102. Romanos 10:10 diz: Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com o coração se crê para a justiça ocorre diante de Deus, ao passo que, com a boca se confessa a respeito da salvação, se refere à salvação diante dos homens. Crer ou não ocorre diante de Deus e é algo que ninguém pode ver. Se creu sinceramente, você está justificado diante de Deus. Se apenas crê no coração, mas não fala com a boca, as pessoas não o reconhecerão como uma pessoa salva. Ainda o considerarão incrédulo,
sem perceber nenhuma diferença entre você e elas. É por isso que a Bíblia enfatiza claramente a necessidade de confessar com a boca, além de crer no coração. Precisamos falar com a boca. Todo recém-convertido deve procurar oportunidades para confessar o Senhor. Logo que surja uma, devemos dizer aos conhecidos, colegas, amigos, parentes e a todos aqueles que entram em contato conosco: eu criei no Senhor Jesus. Quanto antes abrimos a boca, melhor. Quando abrirmos a boca, as pessoas imediatamente tomarão conhecimento de que cremos no Senhor Jesus. Dessa forma, seremos libertados da companhia de incrédulos. Vimos pessoas que relutaram em aceitar o Senhor, mas depois que se posicionaram e declararam: eu creio em Jesus, tiveram certeza. A pior coisa que pode acontecer com um cristão é conservar a boca fechada. Uma vez que fale, dará um passo firme para a frente e terá segurança. Muitos crentes hesitam no início, mas logo que dizem eu creio, obtêm certeza. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: confessar evita muitos problemas. Página 103. Confessar com a boca. É de grande proveito confessar com a boca após ter crido no coração. Assim, muitos problemas futuros são evitados. Caso você não abra a boca para dizer: eu decidi seguir o Senhor Jesus, agora sou dele, os outros continuarão a considerá-lo um deles. Quando forem pecar ou praticar imoralidade, eles o considerarão um deles. Em seu coração, você percebe que é cristão e que é errado estar entre eles, mas não consegue resistir porque deseja agradá-los. Talvez arrume uma desculpa para esquivar-se, mas na próxima vez tentarão arrastá-lo novamente. E você terá de pensar em nova desculpa para recusar o convite. Você poderá inventar uma ou duas desculpas, mas a pressão sempre voltará. Então, por que não assumir verbalmente desde o início o status de crente, como se fosse um crachá para todos verem? Você só precisará confessar uma ou duas vezes, depois as pessoas desistirão de tentar persuadi-lo. Se você não confessar com a boca, isto é, se for um cristão secreto, terá muito mais dificuldades do que aqueles que são cristãos declarados. A tentação que sofrerá será muitas vezes maior que a daqueles que confessam o Senhor abertamente. Você será escravizado por afeições humanas e relacionamentos passados. Não conseguirá arrumar uma desculpa todas as vezes, dizendo, por exemplo, que está com dor de cabeça ou ocupado. Não se consegue dar desculpas sempre. É por isso que você precisa, desde o primeiro dia, declarar: eu criei no Senhor Jesus, eu o aceitei. Uma vez que você coloca o crachá, seus colegas, parentes e familiares saberão que tipo de pessoa você é. Essa atitude evitará muitos problemas. Caso contrário, você sofrerá vários tipos de derrota. Se confessar o Senhor Jesus com a boca, escapará de muitos problemas. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: deixar de confessar o Senhor
traz acusações à consciência. Página 103. Confessar com a boca. A pessoa que não confessa o Senhor terá outro sério problema. Quando o Senhor Jesus estava na terra, muitos dos que creram no Senhor tiveram essa experiência. O Senhor Jesus foi rejeitado pelos judeus que veementemente se opuseram a ele e o rejeitaram. Em João 9, eles tomaram uma decisão. Todo aquele que confessasse ser Jesus o Cristo seria expulso da sinagoga. No capítulo 12, a Bíblia diz que muitos dentre as autoridades dos judeus creram no Senhor Jesus em secreto, mas não ousavam confessá-lo porque temiam serem expulsos da sinagoga. Você acredita que eles tinham paz em seu coração? Talvez se sentissem mal ao pensar em confessar o Senhor, mas sentiam-se pior ainda por não confessá-lo. Que tipo de lugar era a sinagoga? Era um lugar onde as pessoas se opunham ao Senhor Jesus. Ali planejavam, conspiravam e discutiam planos para capturá-lo. Era esse tipo de coisas trevosas que aconteciam na sinagoga. Que um verdadeiro crente poderia fazer no meio dessas pessoas? Imagine o esforço que teria de fazer para ficar de boca fechada. Seria muito difícil um cristão, em tais circunstâncias, confessar o Senhor com a boca, mas seria ainda mais difícil não confessá-lo. A sinagoga judaica é uma figura da oposição ao Senhor exercida pelo mundo. O mundo sempre critica o Senhor Jesus, Jesus de Nazaré, considerando-o um problema, dizendo todo tipo de coisas contra o nosso Senhor. Num lugar como esse, você consegue ouvir as pessoas e fingir que é um deles? Fingir é doloroso e também difícil. Para conseguir fingir, você terá de despender esforço considerável para conter-se e controlar-se. Não acha que, em tais circunstâncias, algo dentro de você desejará exclamar: esse homem é o Filho de Deus, eu creio nele? Não há algo em seu interior querendo proclamar: este homem é meu Salvador e eu já criei nele? Ou, esse homem pode me livrar dos meus pecados? Talvez você não creia nele, mas eu creio. Não há algo em seu interior desejando fazer tais declarações? Você vai se conter e ficar calado simplesmente por desejar o status e respeito do homem? Parece-me que teria sido mais fácil para as autoridades dentre os judeus, em João 12, simplesmente aceitar ser expulsas da sinagoga. Teriam se sentido muito melhor se tivessem confessado o Senhor. Se você fosse um falso crente, provavelmente não faria diferença nenhuma confessar ou não. Mas, se é um verdadeiro crente, certamente trará problemas à sua consciência caso finja que concorda com os opositores do Senhor. Quando dá ouvidos aos que se opõem ao Senhor, você perde a paz no coração. Contudo, ainda se esforça para dizer o que você está dizendo é interessante. Essa não é a coisa mais dolorosa que um ser humano pode fazer? Não há nada mais doloroso do que deixar de confessar o Senhor. O maior sofrimento é recusar-se a confessar o Senhor diante dos homens. Eu não gostaria de estar no lugar daquelas autoridades dentre os judeus. Seu sofrimento era enorme. Se alguém não é crente, ele não tem nada a dizer. Mas, se ele creu, a coisa mais fácil e desfrutável a fazer, e que o deixará mais feliz, é sair da sinagoga. Talvez ele sinta que existem muitos obstáculos, mas sabe-se por experiência
que os obstáculos serão ainda maiores e o coração sofrerá mais se ele não tomar esse caminho. Suponha que você ouça alguém caluniar seus pais maliciosamente, dizendo muitas coisas a respeito deles. Será que vai sentir-se calmamente, sentar-se e escutá-los? Ou pior ainda, vai fingir que concorda com eles? Se fizesse isso, eu me perguntaria que tipo de pessoa você é. Nosso Senhor Jesus deu a própria vida para nos salvar. Se não conseguirmos dizer alguma coisa a favor daquele a quem adoramos e servimos, somos os seres mais covardes. Precisamos ser ousados para posicionar-nos e proclamar pelo Senhor: eu pertenço a Ele. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: substituir a confissão por bom comportamento. Falhas comuns. Página 105. Confessar com a boca. Alguns recém-convertidos se deixam influenciar por ensinamentos tradicionais. Pensam que para um cristão ter bom comportamento é a coisa mais importante e que confessar com a boca não é tão crucial assim. Acham que uma mudança no falar não é importante. O que importa é a mudança no fazer. É preciso corrigir esse conceito errôneo. Não estamos afirmando que não seja necessário mudar a conduta. Se ela não mudar, é inútil confessar com a boca. Mas mudar a conduta sem confessar com a boca é igualmente inútil. Mudança de conduta nunca pode substituir a confissão com a boca. Mesmo que a conduta mude, a boca ainda tem de confessar. Cada recém-convertido precisa aproveitar a primeira oportunidade para dizer algo às pessoas sobre sua fé no Senhor Jesus. Se você não confessar, as pessoas se permitirão conjecturar a seu respeito. Tentarão explicar o seu comportamento com especulações. Dirão todo tipo de coisas a seu respeito, mas não mencionarão o Senhor Jesus. É por isso que você deve dizer a eles o motivo da mudança em sua conduta. Nenhum bom comportamento pode substituir a confissão verbal. Confessar com a boca é tão necessário como ter boa conduta. Você deve dizer-lhes: Jesus é o meu Senhor, eu quero servi-lo. Por melhor que seja sua conduta, palavras desse tipo ainda precisam sair da sua boca. É comum ouvir as pessoas dizerem que se tiverem boa conduta exterior, não há necessidade de dizer nada. Caso alguém que tenha dito isso cometer algum deslize em sua conduta pessoal, ninguém se incomodará em criticá-lo. Mas se alguém se levantar e disser que é cristão, as pessoas vão imediatamente criticá-lo e repreendê-lo caso ocorra qualquer problema em sua conduta. Assim, aqueles que dizem que boa conduta é suficiente e que não há necessidade de confessar com a boca, estão, na verdade, dando a si mesmos uma desculpa para fracassar na conduta. Estão deixando a porta dos fundos aberta a fim de escapar do julgamento das pessoas. Nunca pense que mera mudança de conduta é suficiente. Confessar com a boca é necessário, na verdade, é absolutamente indispensável. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: temer não perseverar até o fim. Página 106.
confessar com a boca. Algumas pessoas pensam: se eu confessar com a boca e depois falhar em perseverar na minha convicção cristã, isso não será motivo de riso para as pessoas? Suponha que eu não consiga mais perseverar após 3 ou 5 anos. Que farei então? É melhor não dizer nada agora e esperar alguns anos até eu descobrir se consegui ou não. Podemos dizer a essas pessoas que, se deixarem de confessar por medo de tropeçar ou falhar, então certamente vão falhar. Já abriram a porta dos fundos e estão tentando evitar a porta da frente. Inclusive, já providenciaram justificativas para fugir da confissão. Querem aguardar até ter certeza para então confessar. Pode-se afirmar com certeza que essas pessoas não conseguirão. É melhor posicionar-se e dizer: eu sou pelo Senhor. Se antes de mais nada você fechar a porta dos fundos, será muito mais difícil retroceder ou cometer deslizes mais tarde. Dessa forma, as chances de avançar serão muito maiores que as de retroceder. Na verdade, essa é a única maneira possível de avançar. Se você quiser aguardar até ter boa conduta para depois confessar, sua boca jamais se abrirá. Você será um eterno mudo. Mesmo depois de apresentar boa conduta, você ainda será mudo. Se não abrir sua boca logo no início, será muito mais difícil abri-la depois. Se abri-la, terá mais chances de alcançar boa conduta. Se quiser aguardar até ter boa conduta para confessar, perderá a oportunidade tanto de abrir a boca como de ter boa conduta. Ambas as oportunidades serão perdidas e você fracassará nas duas. Uma coisa é certa: Deus não é apenas o Deus que nos redime, mas também o Deus que nos preserva. Que significa redimir? Redimir é comprar alguma coisa. E que é preservar? Preservar é colocar o objeto comprado em nossa mão. Quem iria comprar coisas para jogar fora? Quando compramos um relógio, desejamos usá-lo 5 ou 10 anos. Ninguém compra um relógio pensando em jogá-lo fora. Deus está salvando pessoas em toda parte. Ele não as salva para depois jogá-las fora. Ele deseja preservar o que salvou. Se Deus nos salvou, também nos preservará. Visto que nos redimiu, Ele nos preservará até aquele dia. Deus nos ama tanto que se dispôs a abandonar seu Filho a fim de nos redimir. Se não tivesse a intenção de nos preservar, Ele não teria pago um preço tão alto. Preservar-nos faz parte do plano e propósito de Deus. Não tenha medo de se posicionar e dizer: eu creio no Senhor. Você pode pensar: e se eu falhar em alguns dias? Quanto a isso, não se preocupe. Deus mesmo se responsabiliza. Quanto a você, é melhor que se posicione dizendo: eu pertenço a Deus. Entregue-se a Deus. Ele sabe que você necessita de apoio, consolo e proteção. Temos absoluta segurança em afirmar que Deus preserva a salvação do homem, o que, por sua vez, torna a redenção ainda mais valiosa. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Medo dos Homens. Página 107. Confessar com a boca. Algumas pessoas não ousam confessar porque têm medo dos homens. Muitos podem afirmar com sinceridade que não possuem nenhuma reserva no coração.
Estão dispostos a se posicionar e confessar, mas quando olham para o rosto das pessoas, o medo aparece. Quando estão diante dos pais ou com amigos, sentem muita vergonha de falar. É nisso que muitos tropeçam. Por terem medo das pessoas, perdem toda a coragem de abrir a boca. Há pessoas que são tímidas por natureza, não apenas quanto a confessar o Senhor, mas também em outras coisas. Pedir a elas que falem da sua fé às pessoas equivale a pedir-lhes a própria vida. Elas simplesmente não ousam abrir a boca. Entretanto, uma pessoa assim precisa ouvir o que Deus tem a dizer sobre isso. Provérbios 29:25 diz: quem teme ao homem arma ciladas. Se tiver medo ao ver alguém, você cairá numa cilada. O simples fato de ter medo o faz cair numa cilada. Seu medo se torna uma cilada para você. Sempre que seu coração temer o homem, você estará armando uma cilada para si mesmo. Ter medo implica cair numa cilada criada pelo seu próprio medo. Na verdade, a pessoa a quem você teme pode até estar bastante disposta a ouvi-lo. E mesmo que não estivesse inclinada a ouvir, é provável que não seja tão temível como você imagina. Há uma história a respeito de dois colegas, um crente e outro não. O crente era muito tímido e o colega também era. O cristão não ousava dizer-lhe que tinha sido salvo. E o outro estava intrigado a respeito das grandes mudanças que estavam acontecendo com o colega, que tinha uma personalidade rápida, mas agora tinha mudado. Mas não ousava perguntar a razão da mudança. Os dois usavam a mesma mesa e se sentavam frente a frente. Um deles era tímido demais para falar e o outro tímido demais para perguntar. Todos os dias ficavam se olhando, um com medo de falar e o outro com medo de perguntar. Um dia, o cristão não conseguiu mais se conter. Depois de orar a esse respeito, foi ao colega, apertou firmemente sua mão e disse: sou uma pessoa muito tímida, por isso há 3 meses venho lutando comigo mesmo para contar-lhe uma coisa. Mas agora vou dizer: eu criei em Jesus. Após dizer essas palavras, ele empalideceu. O colega lhe respondeu: também esperei 3 meses para perguntar por que você tinha mudado tanto. É que estava com medo de perguntar. O cristão reuniu forças e teve coragem de abrir a boca. A partir daí, as portas se abriram e ele pôde trazer seu amigo ao Senhor. Os que temem os homens cairão em cilada. Lembre-se de que, ao mesmo tempo que você tem medo das pessoas, elas também podem estar com medo de você. Nunca devemos ter medo dos homens. Nós que seguimos a Deus, não devemos temer os homens. Se tiver medo dos homens, você não poderá ser um bom cristão, nem servir a Deus. Um cristão deve ser ousado para falar aos parentes e amigos. Deve ser ousado para confessar o Senhor, tanto em particular como em público. Precisamos escolher esse caminho desde o início. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: timidez. Página 109. Confessar com a boca. Algumas pessoas são tímidas. Para elas, ser cristão é algo vergonhoso. Quando nos defrontamos com incrédulos, essa vergonha pode realmente aparecer. Se você disser que é um pesquisador, as pessoas vão parabenizá-lo por ter um futuro promissor. Se disser que está estudando determinada filosofia, as pessoas dirão que você é intelectual. Você não tem vergonha de falar das coisas que faz. Mas se disser que é cristão,
Muitos dirão que você é ingênuo e que não é intelectualizado. Eles não o valorizarão. Você não se envergonha de falar de outras coisas, mas, quando confessa a fé cristã, sente-se envergonhado. É inevitável que um recém-convertido se sinta envergonhado ao abrir a boca para fazer confissão da sua fé. Contudo, devemos vencer esse sentimento. De fato, o mundo acha vergonhoso alguém se tornar cristão. Mas quanto a nós, devemos vencer esse sentimento. Como podemos vencer esse sentimento de vergonha? Devemos lidar com ele de duas maneiras. Por um lado, devemos perceber que quando o Senhor Jesus foi crucificado, ele carregou nossos pecados e a nossa vergonha, sofrendo assim grande humilhação. Hoje, aos olhos de Deus, é absolutamente adequado sofrermos humilhação por parte dos homens. A humilhação que sofremos diante deles não pode, de forma alguma, ser comparada à humilhação que o nosso Senhor sofreu na cruz por nós. Portanto, não nos devemos surpreender com a humilhação, devemos saber que pertencemos ao Senhor. Por outro lado, há um bom hino que diz: nossa timidez é como se o céu desconhecesse o sol da manhã que o ilumina. Mas o Senhor irradia a luz divina que ilumina nossa consciência tão escura como a noite. Já que o Senhor foi gracioso conosco e nos redimiu, ter vergonha de confessá-lo é como se o céu iluminado da manhã se envergonhasse do brilho do sol. Hoje o Senhor nos agraciou, redimiu e preservou. Ele vai inclusive nos levar aos céus. Mesmo assim, consideramos vergonha confessá-lo. Se confessá-lo fosse vergonha, toda a graça que recebemos também deveria ser considerada vergonha e deveríamos negá-la completamente. Apesar de o Senhor ter feito tanto por nós, como é possível nos envergonharmos de confessá-lo? Deveríamos envergonhar-nos de coisas do tipo farras, bebedices, dissoluções, obras das trevas, pecados e obras malignas. O Senhor nos libertou dessas coisas. Como é que podemos sentir-nos envergonhados? Antes, devemos sentir-nos gloriosos. Confessar o Senhor não é nada vergonhoso, mas é glorioso e traz muito gozo. Somos aqueles que nunca perecerão, nunca serão condenados nem julgados por Deus e jamais precisarão sair da gloriosa presença de Deus. Somos os que seguem o Cordeiro e estarão para sempre com Ele. É absolutamente incorreto as pessoas plantarem a semente da vergonha em nós. Devemos posicionar-nos com ousadia e afirmar que pertencemos a Deus. Devemos regozijar-nos e gloriar-nos nele. Pedro era, por natureza, uma pessoa de vontade forte. Sempre queria destacar-se entre os discípulos e estar na frente dos demais em tudo. Porém, um dia, negou o Senhor e ficou como se fosse um verme. Ao ser questionado, teve medo. Em termos da sua humanidade, Pedro era um herói e um líder nato entre os discípulos. Ninguém estava tentando tirar sua vida, entretanto, ele tremeu. Tremeu e jurou simplesmente por terem dito: este homem estava com Jesus de Nazaré. Na verdade, essa foi uma atitude miserável. Todos os que se recusam a confessar o Senhor são miseráveis. Pedro estava muito envergonhado, pois negar o Senhor foi uma vergonha. Todos os que são tímidos para abrir a boca também são muito envergonhados. Os que são verdadeiramente nobres confessam sua fidelidade a Jesus de Nazaré, mesmo ao serem queimados na fogueira ou jogados no mar. Podem ser açoitados, queimados vivos ou jogados na cova dos leões, contudo, ainda proclamarão: eu pertenço a Jesus de Nazaré. Esse é o fato mais glorioso do mundo.
A pessoa mais vil é a que tem vergonha de confessar o Senhor. Esse tipo de pessoa é inútil. Mais tarde ela se detestará e terá vergonha de si mesma. A coisa mais vexatória é uma pessoa se desprezar e ter vergonha do que tem. Portanto, não devemos ter medo nem vergonha. Todos os que estão aprendendo a seguir o Senhor devem aprender a confessá-lo ousadamente diante dos homens. Se a luz é vergonhosa e as trevas gloriosas, se a santidade é vergonhosa e o pecado glorioso, se a espiritualidade é vergonhosa e a carnalidade é gloriosa, e se seguir o Senhor é vergonhoso e seguir ao homem é glorioso, então devemos antes escolher a vergonha. Como Moisés, preferimos sofrer humilhação com Cristo, a qual é melhor que as glórias dos homens. Hebreus 11, 26. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Amar a glória dos homens. Página 111. Confessar com a boca. Por que as autoridades, em João 12, não confessaram o Senhor? Elas não o confessaram porque amavam a glória dos homens mais que a glória de Deus. Muitas pessoas não ousam confessar porque querem as duas coisas: Cristo e a sinagoga. Querem Cristo, por isso creem, mas também querem a sinagoga, por isso não o confessam. Se uma pessoa quiser as duas coisas, não será absoluta em nenhuma. Se você quiser servir o Senhor, terá que fazer uma escolha entre o Senhor e a sinagoga. Caso contrário, jamais será um bom cristão. Você precisa optar entre o Senhor e os homens. As autoridades temeram perder o favor dos homens. Temiam ser expulsos da sinagoga caso confessassem o Senhor. Mas uma pessoa que escolhe o Senhor de forma absoluta não teme ser expulsa da sinagoga. Se as pessoas não o perseguem depois de crer no Senhor, você deve dizer: obrigado, Senhor. Se elas o perseguem depois de você confessar o Senhor com a boca, você também deve dizer: obrigado, Senhor. Que há de tão estranho nisso? Não podemos ser como aquelas autoridades que, por amarem a sinagoga, recusaram-se a confessar a fé no Senhor Jesus. Se todos na igreja tivessem sido como eles, não haveria igreja na terra hoje. Se Pedro tivesse voltado para casa e ficado quieto após crer no Senhor, se Paulo, Lucas, Darby e os demais tivessem ficado quietos após crerem, e se todos na igreja tivessem permanecido em silêncio, sem ousar confessar o Senhor, certamente teriam menos problemas, mas não haveria igreja na terra hoje. Uma característica da igreja é ousar crer no Senhor. Outra é que ela ousa confessar a fé nele. Ser salvo não é apenas crer no Senhor Jesus, é crer e confessar que crê. A confissão é importante. O cristão não se manifesta somente pela conduta, mas também pela boca. A boca precisa confessar: sou cristão. Não basta um cristão ter boa conduta, precisa confessar com a boca. Se não houvesse a boca, não haveria cristianismo. A Bíblia é muito clara. O coração crê para a justiça e a boca confessa para a salvação. Ser cristão é crer com o coração e confessar com a boca.
Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Confessar o Senhor e a Confissão do Senhor. Página 112. Confessar com a boca. O Senhor Jesus disse: Portanto, todo aquele que em mim me confessar diante dos homens, também eu, nele, o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32. Agradecemos ao Senhor Jesus, porque se nós o confessarmos hoje, Ele também nos confessará naquele dia. O Senhor Jesus disse: Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Lucas 12, 9. Que contraste! A nossa parte é apenas confessar que aquele que é excelente, o mais distinto entre 10.000, é o Filho de Deus. Ele, então, nos confessará diante do Pai Celestial e dos anjos de Deus. Se você acha difícil confessar tal Senhor diante dos homens, o Senhor Jesus achará difícil confessar uma pessoa como você, quando Ele vier na glória de seu Pai. Hoje não devemos recuar ao confessar o Senhor Jesus por ter medo dos homens. Se hoje acharmos difícil confessar Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, então naquele dia, quando voltar, Ele achará difícil confessar-nos diante do seu Pai e todos os anjos gloriosos. Esse é um assunto que devemos tratar com a devida seriedade. Na verdade, não é difícil confessar o Senhor Jesus. E se torna ainda mais fácil se compararmos a nossa confissão com a dele. Para ele, sim, é difícil confessar-nos, pois somos filhos pródigos que voltaram para casa, e não há nada de bom em nós. Já que ele vai confessar-nos no futuro, vamos nós também confessá-lo hoje diante dos homens. Que todos os irmãos e irmãs recém-salvos sejam ousados em confessar o Senhor Jesus desde o início. Não procuremos nunca ser cristãos secretos. Falando entre vós com salmos, entoando e cantando de coração ao Senhor.